Bom dia, bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos. Eu declaro sobre esta quinta-feira o favor do Pai sobre a sua vida. O favor é tudo que você precisa. Aleluia, que o Espírito Santo te conduza às águas de descanso, aos pastos verdejantes, que você seja guardado, livre. Amém, Andréia. Aleluia, louvado seja Deus, aguardando aí a estabilização das conexões. Amém, olá, amém, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 2, o segundo Salmo, amém? Aleluia, louvado seja Deus, um grande Salmo, aleluia, lindo. Eu queria ler o Salmo para você, amém? Glórias a Deus, amém. Vou fazer uma outra dinâmica, vou ler o Salmo todo, amém? Depois quero compartilhar, meu intuito não é efetivamente passar ensino sobre os Salmos, apesar que isso é muito interessante, você saber, né, quem escreveu esse Salmo. Esse Salmo não tem um título declarado de quem escreveu, mas a palavra de Deus explica a própria palavra, e a Bíblia mostra lá em Atos que quem escreveu esse Salmo foi Davi. Nem todos os Salmos foram escritos por Davi, 73 Salmos foram atribuídos a Davi. Salomão escreveu salmos, Moisés escreveu salmos, Asaf, os cantores, amém, escreveram salmos. Como eu disse para você, os salmos são um inário de Israel, são as expressões do coração, de momentos de dor, de alegria, de clamor, de angústia, ou seja, a vida real de cada um que viveu naqueles dias clamando. Claro que o Espírito Santo profetizou através deles. Há muitas profecias, como o Salmo 2 mostra realmente que o Espírito Santo estava usando, e a palavra é a palavra sagrada, a palavra de Deus, amém? Então tem muita vida, riqueza para você, identificação com a sua situação, poder de Deus, palavra de Deus, como o Salmo 1 que nós vimos ontem, bem-aventurado, amém? Você que ama a palavra de Deus, é guardado, é livre do mal, você é árvore plantada, que dá frutos, cujas folhas não secam, tudo que você fizer prosperará. E essa é a promessa introdutória dos Salmos, que são também uma expressão de adoração a Deus, amém? Então você pode usar os Salmos como oração para você, identificação para a sua vida no seu momento, amém? Então o Salmo 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá.
Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Bem, esse é um salmo de Davi, porque em Atos capítulo 4, verso 25 em diante, diz que foi Davi, né, que escreveu esse salmo. Na verdade, a palavra é repetida. Em Atos 13, 33 diz que este salmo segundo foi escrito por Davi. Amém? Então Davi foi rei de Israel, maior rei de Israel, e as palavras de Davi, então, expressam algo profético, algo que tem a ver conosco. A minha intenção, minha inclinação no coração, certamente, é aplicar as verdades da palavra para nós, para o seu dia, onde eu me vejo nisso, você pode perguntar. Mas aqui no Salmo, quando se diz que os reis, os gentios e os povos imaginam, a palavra imaginar significa meditar, coisas vãs contra o Senhor. Os reis, os poderosos, conspiram contra o seu ungido. Você sabe, as nações da terra são inimigas de Deus. Tudo que está no mundo é inimigo de Deus. Aqui eles se levantam contra o ungido. Esse salmo aponta para os nossos dias também, porque a Bíblia diz que o anticristo se levantará. Muitos anticristos já têm se levantado no mundo, diz João. Quem são os anticristos? Eles não são anti-Deus, nem são anti-Jesus. Poderiam ser anti-Deus, porque Deus, as religiões do mundo dizem sobre Deus. Claro que não é o único Deus, mas elas falam de um Deus. Mas Jesus é o único caminho que nos conduz ao verdadeiro Deus. Então a oposição é contra a unção que Cristo Jesus tem para as nossas vidas. Amém? Nos últimos dias, nós precisamos restaurar a unção de Deus na nossa vida, se ela foi perdida. A unção pode ser crescida, você pode alimentar a unção. O que é unção? A unção tem dois aspectos. Tem a unção de dentro, que ensina você todas as coisas. É o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo. Agora existe a unção que vem sobre você, que é a capacitação do Espírito Santo. A capacitação existe para habilitar você com poder, com dons, a fazer aquilo que Deus chamou você a fazer. Você pode ser um empresário ungido, deve ser, amém? Deve ter negociações ungidas. Você tem que confiar na unção que te guia e na unção que te capacita. A unção dentro e a unção sobre você. Aleluia, amém? A unção vem sobre você, te dá poder, habilidade para realizar a vontade de Deus. E você vê que as nações, elas se levantam contra o ungido. O ungido aqui é Jesus, o Cristo, né? Cristo, a palavra ungido, ou o Mashiach no hebraico, Messias ou Mashiach, significa o ungido de Deus. Então, o Espírito Santo, ele guarda você, protege você. Você deve cooperar com o Espírito Santo para guardar a unção que foi dada para você. Dentro do teu propósito de vida, dentro da tua missão de vida, Deus te dá unções, amém? Essas unções te capacitam a realizar a obra de Deus, a vontade de Deus para você. Todos recebemos a unção, diz a Bíblia. Nós temos a unção e essa unção pode ser acrescentada. Você pode desejar novas unções, você pode adquirir novas unções. À medida que você se dedica ao estudo da palavra, à oração, que você coopera com o Espírito Santo em obediência, a unção cresce na sua vida. Louvado seja Deus. Mas você vê essa oposição. Essa oposição também nós encontramos lá em Atos 4, 24, quando Pedro e João se dirigiam à Porta Formosa e tinha um paralítico de nascença, lembra? 40 anos
ele estava lá, né, todos os dias era colocado junto à porta formosa. Pedro diz para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, é a fé no nome de Jesus. Nós já falamos em lives anteriores sobre isso. 2.000 pessoas, se converteram com esse milagre. 2.000 pessoas, homens, imagina, mais as esposas, filhos. A igreja realmente ali teve um acréscimo maravilhoso por causa de um milagre, amém? E é tão lindo este milagre porque foi Deus que alinhou naquele momento exato, o melhor momento para que Pedro e João estivessem ali, esse homem também. Jesus passara por ali muitas vezes, mas não curou esse homem, mas Pedro e João curaram, aleluia, pelo poder do Espírito Santo, na fé no nome. Glórias a Deus. Bem, aí os principais da sinagoga vieram, prenderam Pedro e João, encarceraram-no durante uma noite, e no dia seguinte eles compareceram ao Sinédrio, o lugar de julgamento dos judeus. Em torno de 70 judeus ficavam ali, mas estava lá o sacerdote, sumo sacerdote, e eles julgaram a Pedro e a João dizendo, olha, nós não queremos que vocês falem mais neste nome, não queremos. Ameaçaram os discípulos. Pedro disse, convém obedecer a Deus e não aos homens. Libertando ali os irmãos, eles se reuniram. Em Atos 4, então, diz que eles oraram ao Senhor. Então, o texto é esse, ouvindo isto, unânimes. Então, já tínhamos ali milhares e milhares de irmãos, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi. Então, veja que aqui ele vai repetir esse primeiro verso do Salmo 2. Nosso Pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Veja, são as mesmas palavras, então, eles repetiram o Salmo 2, atribuindo esse salmo a Davi, contextualizando aquele momento de perseguição contra o ungido de Deus. Verso 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia. Amém? Então veja que o Espírito Santo que instruiu Paulo centenas de anos antes, ele falou, profetizou o momento de Atos 4, mas esse momento existe na nossa vida também. Amém? Porque, como eu disse, nós vivemos os dias do anticristo, anti-unção. E Deus vai restaurar o entendimento, a habilidade e novas unções sobre a vida dos seus filhos. E eu já declaro sobre você a unção do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Eu declaro a unção do Espírito do Senhor, a unção do Espírito de conselho, de entendimento, de temor do Senhor, de sabedoria, o Espírito de fortaleza, amém? Que são unções sobre a sua vida para que você realize a vontade do Pai. Aí eles continuam orando, porque verdadeiramente, diz, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Então veja que eles se levantaram contra o ungido. O destaque aqui é unção. Contra o santo, contra o servo Jesus, o que foi ungido pelo Senhor. Herodes e Pôncio Pilatos, então, representam esses reis, essas nações nos dias atuais dos apóstolos. Amém? Aí veja o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso é lindo. Até as perseguições, até os problemas que ocorrem na nossa vida já estão predeterminados. Amém? Aleluia. Eles foram lá açoitados, presos, mas tudo já estava programado na eternidade, na soberania de Deus. E eles oram, uma oração poderosa. Eles dizem, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez, a ousadia, a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam, diz a Bíblia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Aleluia, amém. Então você vê nesse salmo que o Senhor tem para você intrepidez, ousadia. Amém? A chave para você enfrentar as perseguições não é
simplesmente fugir delas, não é pedir para o Senhor te livrar delas. Acredite, tribulações, sofrimentos fazem parte do nosso caminho. Você vai enfrentar essas coisas. Não tem como você falar, Senhor, me livra de todo sofrimento. Não é verdade. Nós somos num reino que não pertence a essa terra. O mundo é o nosso inimigo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A palavra bom ânimo é coragem. Podemos trazer coragem como ousadia, intrepidez. Jesus falou, tenha coragem, tenha bom ânimo. Ele aparece para Paulo. Paulo estava em Jerusalém, a situação estava muito difícil, ele estava debaixo de muita perseguição, preso. Jesus lhe aparece e diz, Paulo, coragem. Paulo, tenha intrepidez, tenha ousadia, porque convém que você fale lá em Roma, assim como você falou aqui em Jerusalém. Amém? Então o Espírito Santo quer te dar ousadia. Uma das características de ser cheio do Espírito Santo é ser ousado. É ser ousado, não tem nada a ver com o nosso temperamento. Eu sou assim melancólico, eu sou uma pessoa quieta. Quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna ousado como um leão. O que falta na nossa vida é sermos cheios do Espírito Santo, amém? Então, se você sente a sua fé abatida, se você vê a esperança perdida, você precisa orar para ter ousadia na ministração da palavra de Deus. Que você fale a Bíblia com ousadia, os versículos com ousadia. Por quê? Porque você é autoridade nessa terra. Você é um rei, um sacerdote. A palavra de um rei é autoridade máxima. E você em nome de Jesus, você tem autoridade. Por isso você não pode ter uma expressão fraca. Você não pode orar passivamente, aquela oração fraca, como se fosse um derrotado. Oh, Senhor, tem misericórdia. A gente brinca, mimimi, mimimi, mimimi. Nada de mimimi, mimimi, mimimi. Você é intrépido como um leão, diz a Bíblia. Você tem que rugir, o rugido do leão. Tem que falar com ousadia, porque essa é a sua posição reinante na terra. Amém? Em Cristo Jesus. Você vê que diante da perseguição, eles não pediram, Senhor, por favor, nos livre. Senhor, nos guarde desse decreto de Pilatos, de Herodes. Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Eles falaram, nada disso, Senhor. Nos dá ousadia enquanto o Senhor realiza poder, enquanto sinais, maravilhas sejam realizados por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É isso que Deus quer para você e para mim. Essa maneira de reinar em vida. Amém? Esse Salmo 2 é o Salmo do Rei. Amém? Ele segue, né? Então os inimigos que pensam contra Deus, aí o Senhor diz, ri, ele ri. Ele zomba, ele ri. Então Deus não ri de sofrimento, mas Deus ri da arrogância desses que se opõem a ele, dos inimigos que declaram coisas insignificantes a teu respeito. É tanta mentira, é tanto fake news que o inimigo fala contra você que Deus ri. E você tem que rir como o Pai ri. Amém? Quando você ri, a vida se torna mais fácil, se torna mais longeva até. Amém? Então você tem que aprender a rir do inimigo. Quando vierem os pensamentos, decretos de morte contra você, ria, começa a rir, começa a rir, começa a rir. Eu já tive uma experiência de expulsar um demônio e eu me lembro, há muitos anos, e aí foram me chamar, eu estava no encontro, tinha um rapaz que ria das pessoas, ele ria, era um demônio que queria zombar. E eu não sei porquê, os irmãos, às vezes, né, ainda novos, tal, pastor, vem aqui. Eu fui lá, tirei o rapaz da capela, eu me lembro, e ele já começou com a cara de zombaria rindo de mim. Aí eu peguei e comecei a rir, eu me forcei a rir, eu comecei rindo, forçando. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou rindo de você, demônio, porque você vai sair agora em nome de Jesus. Só dei um comando e o demônio foi embora. Um comando. Amém. Amém. Deus zomba dos inimigos. Quem é o diabo que fala contra você? Quem é que pode separar você das promessas eternas? Quem é que pode tirar você da mão do Senhor? Ninguém, nada, nem enfermidade, nem dor, nem pessoa, nem oposição alguma. Aquilo que o Senhor tem para você, mesmo que você esteja diante de resistências, oposições, pressões financeiras, seja o que for,
Peça a ousadia da palavra, porque o Senhor vai realizar milagres, prodígios. Amém? A Bíblia diz que essa oração agradou tanto a Deus que o lugar tremeu. Aleluia! Ainda nunca tive essa experiência do lugar onde nós estamos tremer. Amém? Um movimento poderoso do Espírito que abala as estruturas naturais e todos foram cheios do Espírito Santo. Havia já milhares, no mínimo aí 3 mais 2, 5, 8 mil, mais ou menos, irmãos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Que atmosfera de poder, de graça. E depois você vê o que aconteceu na sequência, os milagres, na expansão, né, da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus crescia naqueles dias. Por quê? Porque eles tinham ousadia do Espírito. Agora não é a ousadia da carne, é a ousadia de sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos orar pela ousadia. Bem, aí diz, né, o Salmo, Davi profetizando aqueles dias, amém? Os dias também do Senhor Jesus, porque Davi foi um rei também. Então esse Salmo em parte cabe a Davi, mas esse Salmo cabe a Cristo e cabe a nós como igreja nesses dias. E o Senhor diz, olha, o que vocês estão falando aí? Eu rio de vocês. Eu já constituí o meu rei no meu santo monte Sião. E eu disse, diz o Senhor, o decreto do Senhor. O Senhor diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lembra dessas palavras? Essas palavras foram faladas quando Jesus foi batizado nas águas, o céu foi aberto, o Espírito desce e o trovão fala. João entende que o trovão era a voz de Deus. Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Pedro, lá em 2 Pedro, ele diz que esta é a glória que Cristo recebeu. Lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João ouviram também o Pai dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Amém? Este era o Smikra, que é a autoridade hebraica para Jesus exercer o ministério. E eu quero dizer que você também está nisso. Tu és Filho amado de Deus. Você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é como Ele é. Você é como Ele é. A mesma natureza dele é a sua natureza. Você tem o mesmo DNA, os mesmos pensamentos, a mesma vida. A vida zoe, a vida máxima, a vida eterna. Você é exatamente como Ele é. A autoridade dele foi lhe dada no nome de Jesus para governar em vida. E eu declaro que todas as perseguições que te assolam, toda aflição, todo decreto maligno do homem contra você sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade do Senhor, você será exaltado sobre todos em nome de Jesus. Amém? Mas fica firme na fé. Libera a palavra com ousadia. Aleluia. Aí o Senhor diz, porque tu és meu filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me. Muitas pessoas não têm porque não pedem. Ah, Senhor, olha, ele tem, o outro tem. Pede-me, o Senhor diz, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Quando Jesus, ressuscitado, disse aos discípulos, toda autoridade foi me dada nos céus, na terra, debaixo da terra, toda. Se toda autoridade foi dada a Cristo, o que restou? Nada, amém? Não restou nada, só Ele tem toda a autoridade. Ide, portanto, em meu nome, vocês expelirão demônios, em meu nome farão discípulos, curarão os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Oh, se algo mal vier contra você, você vai ser protegido no meu nome. Vão, preguem aqui, preguem lá em Samaria, preguem toda Israel e pregue até os confins da terra. Então você vê que Jesus expandiu a promessa profética dada aqui a ele, né? Pede-me, Jesus pediu por herança todas as nações da terra, todas as extremidades da terra. E onde está você? Onde você está? Amém? Deus te coloca para que você influencie, porque esse é o seu lugar de possessão, de possuir a sua, amém, herança em Cristo Jesus. Aí o Salmo segue dizendo, ó reis da terra, sede prudentes. Essa é a palavra de Provérbios, né? Salomão ouviu muito o pai Davi falando sobre a prudência. Deixai-vos advertir, juízes da terra. O Senhor está dizendo, ouça, servir ao Senhor com temor. Temor nós sabemos que é
adorar a Deus. E alegrai-vos nele, na adoração, no meio dos louvores, alegre-se no Senhor. Bem, aqui existe uma expressão, e os estudiosos dizem que ela poderia ser um pouco diferente, existem algumas interpretações sobre beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque em pouco se lhe inflamará a ira. Bem, nós tomamos isso para nós, que na adoração ao Senhor você desfruta de intimidade, amém? Não da ira do Senhor. Nós sabemos que toda a ira de Deus foi descarregada em Jesus. Você não sofre a ira de Deus, você tem intimidade, amém, com o Filho, porque você adora a Deus, o temor é adorar, e a palavra envolve beijar a mão, beijar a face, beijar os pés. Isso significa que você desfruta do favor do Rei, do Filho, amém? Você é bem-aventurado. O Salmo encerra dizendo, feliz, novamente, feliz, bem-aventurado, todos os que nele se refugiam. Amém? Porque eu e você nos refugiamos do Senhor, nós somos felizes. Este é o lugar de máxima proteção, no temor do Senhor. Aquele que habita na presença do Altíssimo, na casa do Altíssimo, é a sua presença, descansa, tem provisão, é livre de toda a peste, de toda a mortandade, toda a seta que foi lançada contra você. O Senhor te cerca como um escudo. Ele disse a Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão. Deus é o teu escudo. Eu declaro, então, nesta quinta-feira, um dia cheio de unção de Deus, que você faça coisas que você nunca imaginou, que a habilidade do Espírito possua você de tal maneira que pensamentos nobres surjam em você, que você realize obras, sejam milagres, sejam obras de prosperidade, de negócios, que você nunca imaginaria, que a habilidade venha sobre você a tal ponto como vinha sobre Sansão, como veio sobre Elias. Elias correu mais que os cavalos de Acabe, e você corra velozmente rumo à sua herança para possuir, que Deus crave as estacas, amarra bem as tuas cordas, porque você vai transbordar pela direita, pela esquerda, por detrás e por diante, porque a unção de Deus está sobre você e ninguém pode deter a unção que está sobre você. Ninguém, nem coisa alguma. Amém? Porque aquele que te chama, te unge, te abençoa. Assim eu declaro sobre você, sobre a sua casa nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Até amanhã, então, Salmo 3 amanhã, amém? Vamos caminhando nas páginas da Palavra de Deus, nos Salmos ao Senhor. A Bíblia diz que você deve ser cheio do Espírito Santo, salmodiando ao Senhor. Então você pode pegar palavras de Salmo também e aprender a cantarolar, amém? Esses Salmos, você sabe, os judeus, eles cantam, né? As crianças, elas decoram a Bíblia, a Torá, através de cânticos. Os Salmos é uma maneira de fazer isso. Então você pode criar até uma melodia e cantar. Amém? Até amanhã. Não deixe de compartilhar também com os nossos irmãos esse nosso culto matinal. Amém? Em nome de Jesus, Deus continue te favorecendo, e esta unção que está sobre ti vai realizar sinais, prodígios e maravilhas em nome e para a glória de Jesus. Amém? Abraço carinhoso a todos. Tchau, tchau.